Pessoal, estamos ao vivo, sextou, noite de sexta-feira, e você aqui sintonizado, sintonizada no meu Instagram e também na Rádio Palermo. Acesse radiopalermo.com.br, ali tem um espaço para você divulgar o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, enfim, aquilo que você trabalha tão bem, vai ofertar aí para mais de 30 mil ouvintes mensais que acessam o nosso site radiopalermo.com.br. A gente está com pacotes promocionais nesse final de semana, então se você quer divulgar aí o seu evento, o seu trabalho, um produto, entre em contato comigo aí pelo direct e eu te passo aí os pacotes da Rádio Palermo. Como eu disse, mais de 30 mil ouvintes mensais que estão aí ávidos por boas informações e bons produtos lá no nosso site. Acesse radiopalermo.com.br. Daqui a pouquinho eu vou conectar aqui com o psicanalista Marco Bernardino. A gente vai falar de sessão de análise, um convite para entrar em casa. O que seria essa casa? Justamente a casa mental, né? A nossa casa interior, emocional, espiritual. A gente vai abordar todas essas questões daqui a pouquinho com o Marco Bernardino. Flip Wash, Jardim Brasil, obrigado pela audiência, seja bem-vindo. Newton Prado também, seja bem-vindo, obrigado. Já vão preparando aí as perguntas para a gente conectar aí com o Marco Bernardino e ele contar mais sobre essa história. Ele já esteve aqui na rádio, já esteve também aqui no Instagram, falando sobre psicanálise, dando a introdução ao que é a psicanálise, né, o que ela beneficia e nos auxilia no dia a dia. E hoje ele vai abordar, vamos aprofundar um pouco mais sobre a nossa casa mental, sobre as questões que a psicanálise pode tão bem nos ajudar dentro daquele processo de escuta ativa, né, onde o psicanalista ali fica bem atento ao que a pessoa que o analisando, né, está passando, e ele analisa isso e o que isso pode contribuir, né, numa sessão de análise para a gente adentrar aí a nossa casa mental. Já vou conectar aqui o Marco, já mandou o convite. Vamos lá, entrando ao vivo nessa noite de sexta-feira, ao vivo aqui no Instagram e também na rádio. Bem bacana. Você pode fazer a sua pergunta, o seu comentário, para a gente conversar aí com o Marco Bernardino. Singela Trupe entrando também, seja bem-vinda. Miss Cake Bolos também, obrigado aí pela audiência. Boa noite, Marco, tudo bom? Boa noite, Cláudio. Me ouve bem aí? Estou te ouvindo bem e vendo bem. Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Depois de uma sexta-feira bastante movimentada, cheia de compromissos, né? A gente está aqui para mais esse bate-papo, essa troca de ideias sempre tão boa e oportuna, né? Legal. Antes de você entrar, eu estava falando para eles que você já esteve aqui em outras oportunidades, tanto na Rádio Palermo quanto aqui no meu Instagram. A primeira vez a gente conheceu um pouco do seu trabalho, da sua história de vida, e a segunda vez a gente falou os benefícios que a psicanálise pode trazer, principalmente para a nossa saúde mental. E hoje o tema, um tema diferente, sessão de análise, um convite aí para entrar em casa. Que casa seria essa, Marco? Forçosamente, né, uma vez que já é sabido que eu sou formado em arquitetura, né, e depois ao longo dos anos eu fui fazendo esse percurso até chegar na psicanálise hoje como um saber novo, uma atividade nova, né, eu sempre pude comparar que quando uma pessoa que procura um psicanalista, né, para poder trabalhar as suas questões e seus conteúdos, ela dá para a gente um voto de confiança, né? E é um voto de confiança tanto quanto alguém que convida você para entrar na sua casa. Então, imagine, né? Você vai conhecer uma pessoa, você entra na casa dela. Então, a primeira conversa, aquele processo que as pessoas vão se conhecer. Então, você é recebido lá na sala da casa, né?
uma coisa meio formal e ao mesmo tempo já um limitante, né, do quanto que você pode entrar nessa casa naquele momento, né? E à medida em que a conversa se aprofunda, à medida que as pessoas passam a já se integrar mais, então começa a ocorrer uma relação de confiança. Então a pessoa que vem para ser analisada pelo psicanalista, pouco a pouco ela vai, através de um processo transferencial, trazendo seus conteúdos. De início, é claro que é um processo de acolhimento, né? O psicanalista mesmo vai falar para a pessoa, olha, fale de você e tal, até que em dado momento a pessoa traz a queixa, né? Alguns mais rápido, outros mais demoradamente. E esse processo de transferência que existe é justamente o quê? É um aumento dessa confiança que a pessoa vai ter no analista. Então, cada um de nós, como uma morada, né, nós vamos então convidando esse analista a conhecer mais os detalhes dessa morada, né? Então, à medida que a pessoa vai trazendo essa sua intimidade no sentido dos seus conteúdos mais profundos, equivale a pessoa, o analista entrar mais nos outros compartimentos da casa, os compartimentos que são assim mais íntimos, mais, né, exclusivos daquela pessoa. Então, eu entendo que nós temos nossos compartimentos, né? E não são todas as pessoas que você convida a conhecerem você tão fundo. Então, essa analogia da casa é isso. Então, à medida que a pessoa em análise vai abrindo o seu mundo ao psicanalista, ou seja, vai trazendo os seus conteúdos, as suas queixas, né, as suas narrativas, afinal de contas, a psicanálise, né, ela é o tratamento através da narrativa. Então, essa relação de confiança que ocorre, eu faço um paralelo como, né, a pessoa adentrar a casa do outro e conhecer as minúcias da casa. Então, você entra no... eu sempre falo, né, que a casa das pessoas reflete o estado de alma, o estado psíquico, né, de uma pessoa ou de uma família, né? Então, a ordem da casa ou a falta dela, de repente um quarto que é mais arrumado e outro nem tanto, então revela diversas questões, né? Por exemplo, você entra no quarto de uma criança, tem um jeito, você entra no quarto de adolescente, muitas vezes é um outro jeito, né? A pessoa adulta já tem uma outra ordenação ou não. Então, à medida que existe essa relação de confiança entre o analista e a pessoa em análise, essa confiança, no meu ver, equivale muito a isso, né? É você convidar o analista a entrar mais no seu mundo, ou seja, na sua casa, na sua morada, né? Quando Freud veio com aqueles golpes narcísicos, e um deles ele disse que o homem não é senhor da sua morada, isso é um texto mais profundo, né? Que a nossa psique, né? Ela tem aquelas instâncias, ego, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né? E o inconsciente justamente é aquela parte maior do iceberg que está submersa e que muitas vezes as coisas que se manifestam lá na pontinha do iceberg que está para fora, ou seja, o consciente, são manifestações, são sinais, indícios profundos do que acontece. Então, realmente, o nosso inconsciente se manifesta de maneiras assim que a gente muitas vezes não dá conta por palavras, atos falhos, pelos sonhos, né? E então, nesse aspecto, realmente, né, nós ainda não somos assim. Mas veja também, né, nós temos uma casa física, a gente não carrega a casa para onde vai. Então, tem uma certa semelhança a isso, né? Mas nesse contexto de você abrir a casa para uma pessoa adentrar, realmente é uma questão gradativa. Pode ser que pare na sala e você não passe da sala. Pode ser que você pare, vá até a cozinha e não passe disso. Em outros casos, você é convidado a conhecer todas as compartimentações da casa. Então, é essa analogia, que a pessoa em análise vai abrindo uma confiança mais profunda no analista e vai levando ele para conhecer
né, os meandros aí, né, os pontos mais profundos. É aquela brincadeira que eu já fiz em outras conversas nossas, né, que o conteúdo de uma pessoa, ele está no fundo da gaveta, do subsolo da casa, da edícula que fica atrás do quintal na casa principal, ou seja, é aquela coisa bem profunda, né? E o Freud, ele fez uma analogia nos livros dele, que fala que o trabalho do psicanalista é igual ao do arqueólogo, né? Que ele vai escavando, né? E vai encontrando os indícios que compõem uma parte da história e das pessoas, e assim também, né? À medida que a pessoa vai entrando em análise, ela vai fazendo um processo de revolvimento interior, né? Até mesmo algumas ordens místicas tinham aquela abreviatura vitriol, né, que significa visita ao interior da terra e revolvendo-a encontrará a pedra oculta. Esse é um mergulho. Então, todo esse processo de confiança, né, que vai levando o analista a acompanhar a própria pessoa, andar na sua própria casa, né, aqui, e descobrindo coisas que muitas vezes estavam lá no fundo daquela gaveta, lá, bem escondido, né? Então é um trabalho de confiança e o psicanalista caminha com a pessoa nesta sua morada, nas suas compartimentações mais profundas e distantes, aí até mesmo esquecidas, né? Oh, legal, vocês viram que vem muito conteúdo aí, a conversa vai ser bem interessante para a gente descobrir essas coisas que estão escondidas, né, na nossa casa e que todo mundo tem. Para quem está chegando agora, tem um pessoal entrando aí, eu estou conversando com o psicanalista Marco Bernardino e o tema aqui da nossa live é a sessão de análise, um convite para entrar na nossa ou na sua, na vossa casa mental. Crítico deportivo está aqui com a gente, bem-vindo. Estou falando com o psicanalista Marco Bernardino, crítico que é lá da Venezuela. Buenas noches. Angélica, psicanalista, está com a gente. GN Materiais também está com a gente, valeu. Rosana Begoso, obrigado pela audiência. Andréa Leite, 2427, também está aqui com a gente. Façam suas perguntas, viu, gente? Se você tem dúvidas sobre psicanálise, já fez análise, não conhece, quer saber um pouquinho mais, pode fazer suas perguntas aqui, que o Marco responde de boa. Ó, a Singela Trupe, obrigado. Quais os procedimentos para levar o analisante a abrir suas gavetas, Marco? Justamente todo esse processo, né, que começa pelo acolhimento, quando a pessoa vem procurar você, né, como analista. Então tem aquela fase do acolhimento em que a pessoa vai falando de si e o psicanalista já vai construindo, né, diversos entendimentos a partir disso. E a partir desse momento em que se sai de uma fase do acolhimento, que não tem um tempo estabelecido, um tempo absoluto, mas aí começam a vir aquelas palavras aonde você vai pensar, né, pelo preparo, pelo treinamento que o psicanalista tem, alguns conteúdos em que você começa a fazer perguntas, associações, você começa a... Tá dando uma travadinha aí na sua internet, Marco. Vamos ver se volta. Janete Borges, obrigado aí pela audiência. Seja bem-vinda. Vânia Assunção e Vânia Barbosa, também obrigado aí pela audiência. Estou conversando aqui com o Marco Bernardino sobre sessão de análise, como adentrar em casa, né? A nossa casa mental. Deu uma travadinha aí. O Marco, vamos ver se reconecta aí a internet para a gente continuar. Quem está assistindo conseguiu ouvir o que eu estava falando até agora? Porque o Cláudio deu uma travada. Quando você estava falando, começando a explicação, deu uma travada, acho que não deu para o pessoal ouvir. Se você quiser repetir, tá fica bom. À vontade aí. Marcos. Repito, claro, eu achei que eu estava rolando aqui, mas vamos lá. Então, respondendo à pergunta da Singela Trupe, os procedimentos começam de uma relação, né, de uma fase de acolhimento da pessoa em análise, né,
até que ela, no tempo dela, começa a trazer os seus conteúdos através de algumas palavras que o analista pinça e faz ela discorrer a respeito, né? Um sentimento que ela manifesta e procura por associações, uma situação que ela conta e a gente procura trabalhar o sentimento, qual é o sentimento que vem nisso. Então, nessa relação que ocorre, é que as gavetas vão sendo abertas e pela própria pessoa em análise. Até porque nós, psicanalistas, nós trabalhamos com a pessoa, com as palavras da pessoa em análise. Nós não vamos botar as nossas palavras, a nossa opinião, o nosso entendimento, não vamos direcionar. Então, esse abrir de gavetas é acompanhar a pessoa até aquele compartimento e ela ir abrindo e descobrindo que tem coisas lá que ela não lembrava, que estavam recalcadas. Então, o procedimento é sempre através da escuta, né? A pessoa vai falar aquilo que vem na mente dela e essas coisas que vêm na mente dela começam a ser o puxar das coisas da gaveta. Sim, é importante falar isso, né? Que é a própria pessoa, né? Que vai dar acesso ou não, né? Ao psicanalista a adentrar a sua casa. E sempre bom reforçar que o psicanalista pinça, né? Vamos dizer assim, algumas palavras, olhares, jeitos da pessoa, e ali ele vai conduzindo de uma maneira que a própria pessoa vai se autodescobrindo ou lembrando de coisas que até então ela não conseguia conscientemente lembrar, né? Acho que quando o pessoal que não conhece a psicanálise está fora, né, sempre faz essa pergunta, né? Como que é uma análise, como que é isso? O psicanalista fala alguma coisa, induz, e não tem nada disso. É a própria pessoa que, com o passar da análise, vai levando ou abrindo essas questões ou essas gavetas, né? E quando tem essa... Se é possível isso, Marco, essa sintonia entre o analisante e o psicanalista, quando isso acontece, é o ideal ou não? Não pode acontecer isso? Essa afinidade, né, entre um e o outro pelo conteúdo que está sendo ali conversado durante a análise. Eu prefiro sempre levar isso para uma relação de confiança, né? Porque assim, quando a pessoa em análise está tratando com o seu analista, primeiro ocorre uma relação transferencial que gera esse processo de confiança. Eu diria que mais do que uma sintonia, é uma relação de confiança, é uma segurança que a pessoa em análise tem com o seu analista ou a sua analista, de que aquilo que ela fala, o analista acolhe sem julgamentos, sem direcionamentos, ou seja, ele ouve, né, e vai fazer algumas perguntas baseado no que a pessoa fala para que ela trabalhe isso. Então, eu diria que mais do que uma sintonia, acima dela é uma relação de confiança e segurança, e a pessoa que se dispõe, né, a estar numa sessão de análise, ela está com um ato de coragem, ela tem uma atitude de trazer as coisas mais, né, profundas dela para o analista e discorrer isso de uma maneira confiando no analista, né? Então, eu consigo mais entender como uma relação de confiança. É claro que não deixa de haver uma certa conexão, uma certa sintonia, mas que o analista, acima de tudo, ele mantém uma postura de neutralidade. Ele nunca vai querer ser um professor, um salvador, um aliado, né? Ele vai ser sempre alguém que acolhe e caminha junto com essa pessoa no seu mergulho, no final das contas, né? Porque, na minha visão modesta, a psicanálise, o Freud colocou corretamente essa questão da escavação aí do arqueólogo, mas eu também gosto muito, pessoalmente, de usar essa questão do medo, além da entrada namorada, né, da pessoa que quer fazer análise, mas também essa pessoa em análise, ela também faz um mergulho muito profundo nisso tudo, né, dentro de si. Aí eu trago o Carl Gustav Jung, que disse, né, que quando a pessoa olha para fora de si, ela sonha, quando ela olha para dentro, ela desperta. E é um processo de olhar para dentro mesmo. Verdade. Luiz Cabral está aqui com a gente, seja bem-vindo, Luiz. E a Andréa Leite diz, Marco Bernardino, um ser humano potente. Olha aí, Marco. Nem tanto. A gente está no caminho, né? E esse caminho, Marco, de até o Singela Trupp falou, né, de gavetas, e aí você fez essa analogia com casa, então entrar em alguns cantos da casa, remexer em algumas partes da casa,
é um caminho que não é agradável, né? Quando a pessoa desiste, como que é para o psicanalista isso? Qual que é a visão do psicanalista a respeito disso? Olha, cada pessoa é um processo, né? É um mundo. Eu tive caso de pessoas em análise que, em dado momento, desistiram. E é difícil para mim, né? Vir a dizer, não, ela desistiu porque ela não aguentou, ela desistiu porque eu sou um chato, não sei. O psicanalista, pelo menos eu tenho essa postura de não querer, querer saber por que você está parando de falar comigo, o que aconteceu, olha. Não, tudo bem, fica à vontade, né? Você tem um tempo, caso você ache importante voltar, é só falar comigo, a gente acerta novos horários, novos dias. Quando a pessoa desiste, é uma coisa muito de fórum íntimo dela. Pode ser que ela não queira, aí eu vou dar possibilidade, não vou falar que é isso, né, absolutamente. Mas, de repente, a pessoa ainda não tem uma estrutura para olhar certas coisas nela que ela não quer trabalhar, né? Porque muitas vezes é um processo, Lacan falou, né, do estágio do espelho, não é bem isso, mas na verdade a gente se lida com a gente mesmo, olha para a gente mesmo. Quando a gente mergulha em si, olha para dentro de si, né? A pessoa, de repente, ela não tem estrutura, não tem coragem, ela não tem vontade de olhar para as coisas naquele momento, então ela prefere, de alguma maneira, empurrar isso com a barriga, continuar deixando lá no fundo da gaveta, né? Muitas vezes a pessoa pode não ir com a cara do analista também, pode não aí, né, não se conectar, não conseguir confiar de uma maneira efetiva no analista. Tem vários fatores que são muito inerentes a nós, seres humanos, né? Mas, assim, o psicanalista ele não vai ficar triste, magoado, bravo, né? A relação de ajuda e a relação entre analista e analisante é uma coisa que sai um pouco desse contexto meramente comercial. Tá certo que tem muitos psicanalistas que trabalham e vivem disso, está tudo muito correto, mas tem um lado que é um pouco complexo, penso eu, quando se trata dessas questões humanas, de você querer deixar tudo na letra fria de um contrato, sabe? É preciso ter contrato, mas muitas vezes a gente tem que ter uma certa tolerância, uma certa compreensão. Tá certo que a gente também percebe quando pode haver uma malandragem da pessoa, que quer fazer, mas não quer pagar, né? E isso também a gente leva em conta nos contextos psicanalíticos também, assim como aquela pessoa que é obcecada por pagar, já quer pagar logo de cara. Mas, respondendo objetivamente, são muitos aspectos aí que cada pessoa tem, que cada pessoa na sua estrutura, né, na sua condição, pode não querer e está tudo certo, né? A gente não vai prender uma pessoa, não quer fazer da pessoa um dependente da gente também, que seria muito nocivo isso. Certo. Enquanto a pessoa está ali, o analisante está ali falando, o psicanalista consegue, por exemplo, identificar essa gaveta aqui, ele ainda não abriu, tocou ali de leve em algum ponto, mas é importante que ele abra. Na análise... Deu uma travada de novo? Vamos ver aí se conecta novamente. Façam suas perguntas, né? Deixa aí sua pergunta para o Marco responder. A gente está falando de sessão de análise hoje e para esclarecer dúvidas, né? Tirar aí as dúvidas, já que hoje em dia muita gente está falando de psicanálise, mas sem saber o que é realmente. Está me ouvindo bem agora, Marco? Cláudio, deu uma cortada. Se você puder repetir o que você falou, eu acho que eu perdi alguma coisa aí. Ah, beleza. Mandar um abraço para o Carlos, que está entrando agora. Tudo bom, Carlos? Estou conversando aqui com o Marco Bernardino. E antes de travar, eu estava iniciando a pergunta para te falar, querer saber a sua opinião, né? A pessoa está ali sendo analisada, né, na análise, está fazendo análise com o psicanalista. Se tem essa possibilidade do psicanalista, essa gaveta aqui seria importante abrir, mas o analisante às vezes nem tem essa ideia que aquela gaveta é importante. Quais que seriam aí a forma, né, e o jeito do psicanalista conduzir isso
para que aquela gaveta seja aberta e o analisante consiga ali compreender, analisar e rever certas questões. O psicanalista nunca deve induzir uma pessoa a um assunto, né? Ele deve respeitar muito o que a pessoa traz. Tá certo que às vezes a gente leva a pessoa para outros lugares na conversa, na narrativa dela, né? Mas de uma maneira que ela possa discorrer sem se sentir forçada a falar daquilo. Não, não quero que você fale disso, quero que você fale daquilo. Pode ser até que você pergunte algo que você possa ver que tem algum link com o assunto que ela está falando de algo passado, né? Olha, isso aqui que você está falando remete ao que você falou numa sessão atrás sobre isso. O que você pode dizer disso aqui e daquilo outro? Você pode, de acordo com o que a pessoa traz, você pode trabalhar questões que ela falou, desde que você perceba que aquilo tem a ver. A gente também vai ter nossa compreensão, nossa interpretação, e a gente também vai perceber o lugar que a pessoa está. E às vezes você sente que você deve levar para outro lugar. Porém, esse mexer de gavetas, em algum momento a pessoa traz algo. Isso é inevitável e invariável, viu? A pessoa em algum momento vai trazer alguma coisa que você fala, você associa a quê? E ela por ela mesma associa aquela outra questão que está naquela gaveta, né? Então, nós estamos ligados às coisas recalcadas mesmo, que nós não lembremos dela, que façamos questão de esconder, mas em algum momento, por vários e vários meios, a palavra que vem com um ato falho, né? O pessoal vai falar uma coisa e fala outra, aí você fala, repete, isso que você falou tal coisa, ela, de alguma maneira, ela acaba trabalhando isso. Então, de alguma maneira, e no tempo da pessoa, ela chega em todas as gavetas, sim, quando não volta nas outras, né? A mente humana, ela tem essa questão de o que está lá no fundo, de alguma maneira, eclodir, né? E nós temos que ser sensíveis e perspicazes o bastante para pegar esses pontos, esses fios de meada, né? E fazer a pessoa desenrolar o novelo dela, né? Para depois ordenar de novo. Sim. Na psicanálise, o método, por exemplo, existe um determinado momento que o psicanalista fala, olha, a partir de hoje aqui você está de alta, não precisa mais fazer análise, ou é sempre bom estar fazendo análise, recorrendo aí a um psicanalista? Há um momento em que percebe-se que a pessoa já está melhor do que ela veio, né? Que ela já não lida com certas questões da maneira que ela estava, percebe-se que ela já maneja alguma coisa. Isso é uma questão de tempo, né? É uma questão realmente de você perceber que a pessoa já está com uma outra fala a respeito de tal coisa. E há um momento que você pode chegar e falar, eu percebo que você chegou numa conclusão, aí teve seus insights, né? A respeito de tal coisa. Como é para você hoje sentir que lida com isso melhor? Você sente, né, como é para você a questão de vir aqui falar comigo? A pessoa mesmo percebe, fala, acho que agora eu consigo já lidar com isso melhor. Então, muitas vezes você pode chegar para a pessoa e perguntar, tá bom, você entendeu tal coisa, você trabalhou tal coisa, qual a função disso para você agora? Que movimentos que você pode fazer para que isso né, faça sentido para você, ou você passe a lidar com isso de uma outra forma? A pessoa, muitas vezes... Aí, quando a pessoa passa por uma análise a respeito de uma situação de luto, uma situação qualquer que causou algum sofrimento para ela, e ela lida com isso de uma maneira positiva, é o que nós chamamos de sublimação. A pessoa vai escrever um livro, pintar um quadro, compor uma música, fazer algum trabalho voluntário, mas não como uma coisa reativa, mas uma coisa que ela trabalhou, entendeu e sente que ela pode fazer disso, dar uma função. A pessoa, de repente, vai fazer uma viagem, vai mudar de emprego, vai repensar coisas nela. Então, é o momento do psicanalista ter a honestidade de falar, olha, da minha parte, você pode continuar comigo, mas eu percebo que você já pode, de repente, manejar as coisas por si, que você já tem um entendimento, então eu posso te dar essa alta, né? A qualquer momento que você quiser voltar a falar comigo, continua aqui, mas então é uma coisa de percepção e muitas vezes de um mútuo entendimento, um mútuo acordo, sabe? Não é eu falar,
cara, você não precisa mais não, tchau, né? Vai com Deus. Não, não é isso. A gente nunca. Aí a gente é que está mandando a pessoa embora da nossa casa, né? Ou seja, do nosso set analítico, né? Quando a pessoa chega e fala, olha, já deu, né? Tô bem, aí você fala, então obrigado por me receber na sua casa, falando de modo metafórico, aí eu vou embora, né? Mas assim, mas tem as maneiras, muitas vezes, do psicanalista perceber e de uma maneira muito jeitosa falar com a pessoa, né, para ela não se sentir expulsa, né? E também a própria pessoa trazer a fala dela e você falar, não, então beleza, você está bem assim, você só procura falar, então, mas agora que você tem alguma ideia, que função que você vai dar para isso, o que você vai fazer a partir disso, né? Ainda é uma maneira da pessoa pensar que ela pode fazer disso uma coisa muito boa, né? Muito útil para ela, muito construtiva também. Maravilha. André Coletti, obrigado aí pela audiência, seja bem-vindo, bem-vinda. Já estamos aí com meia hora de live com o Marco Bernardino, falando de sessão de análise, fazendo um convite para você adentrar aí a nossa casa, né, aqui a nossa sala de visitas, nosso set online psicanalítico, onde hoje a gente está discutindo sobre como adentrar, né, certos compartimentos da nossa casa e abrir certas gavetas, armários, guarda-roupas, enfim, várias questões que acabam nos afetando. Marco, poderia comentar sobre a diferença entre uma conversa com um amigo e a análise? Singela truque de novo aqui. A questão é bem interessante, porque quando você conversa com um amigo, esse amigo também vai externar a opinião dele. Muitas vezes vai dizer coisas que podem ajudar, mas também podem não ajudar, né? O amigo ele tem a liberdade de expressão de dar a opinião dele contra, a favor. Que fulano foi assim também. Nossa, no meu caso, meu Deus, foi pior que o seu. Né? Tem diversas devolutivas aí que um amigo pode dar. E a análise não, o analista ele vai ouvir, ele vai, né? Ele vai conduzir essa pessoa a ir mais fundo nessa sua fala, mas ela falando. O analista não vai chegar, não. Imagina, tem uma vizinha minha que foi a mesma coisa. A minha tia, vixe, foi pior ainda, né? Então, a diferença é essa, né? Que o amigo vai dar devolutiva e você tem que ouvir, concordar, discordar, brigar. Ou final, realmente, meu Deus, nossa, né? No meu caso, tem uma interação. O analista, ele vai ouvir, ele vai ponderar aquilo, né? E vai trabalhar com a fala, a queixa da pessoa em análise, né? E fazer com que ela fale mais, mas não vai trazer exemplo da tia, do vizinho, né? Então, a diferença é essa. O amigo pode dar uma devolutiva, direcionar, dar o palpite dele. O psicanalista não. O psicanalista não dá nada. Ele dá a escuta e vai fazendo a pessoa desenrolar mais ainda o que ela está trazendo. Legal, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É bem melhor recorrer a um profissional. Né? Mas é uma boa pergunta porque as pessoas vão compreender o papel do psicanalista mesmo, né? Que ele não vai ser aquilo que eu falei. Ele não vai ser professor, não vai ser salvador, não vai ser amigo, não vai ser aliado. Ele é um ouvinte e vai caminhando junto. Valeu aí, Cintia, pela pergunta. Pessoal, vamos perguntar. Aqui é aberto a todos para fazerem aí as suas perguntas. Acesse lá, tem um pacote para você fazer seu programa de rádio, programa de 1 hora, meia hora, 25 minutos. Mas se você quer anunciar o seu banner, também tem lá no nosso site. São mais de 30 mil acessos que a gente tem por mês, da região aqui de Guarulhos, Zona Norte de São Paulo, Zona Leste, região do Alto Tietê, Mogi, Itaquá. O pessoal que está aí na região do Alto Tietê quiser divulgar também, entre em contato comigo pelo direct, depois eu te mando aí todas as informações, o nosso Media Kit da Rádio Palermo, tá bom? Marco, dentro dessa questão aí de abrir gavetas, portas e armários, dentro da sua experiência como psicanalista, quais que são as gavetas mais difíceis, assim, que as pessoas têm mais dificuldade de abrir?
Varia de pessoa para pessoa, né, Cláudio? Porque todas as gavetas que uma pessoa vai abrir são aquelas que tem coisas que incomodam mais, né? Então, basicamente, são aquelas gavetas que estão mais cheias dos conteúdos, das vivências da pessoa no passado, que ela muitas vezes preferiu esquecer, que ela preferiu ignorar, mas que de repente estão tão cheias que elas começam a sair para fora da porta do armário, né? Então é difícil a gente falar, essa gaveta, aquela gaveta, que de repente tem a ver com um conflito com a mãe, com o pai, o conflito com um amigo. É difícil a gente falar qual que é a mais difícil. A mais difícil é aquela justamente que está mais abarrotada e que a pessoa começa a sentir que está incomodando, mas não dá para dar é difícil dar falar alguma coisa em específico. Porque eu falei, cada ser humano é um mundo. Assim como a gente fala cada caso é um caso, né? Eu brinco muito com meus clientes quando eu estou atuando como arquiteto, que cada casa é um caso. E neste caso cabe muito bem que cada pessoa tem a sua característica, os seus conteúdos, né? As coisas que incomodam são muito intrínsecas e muito subjetivas, né? Desde o início da psicanálise, o método sempre foi o mesmo de análise ou era diferente, pouco ou muito diferente do que é hoje? Ou é igual ao tempo ali que o Freud começou? O Freud começou a atender pacientes com histerias, né? Com histeria, predominantemente mulheres, mas depois ele escreveu um artigo sobre um caso de hemianestesia, que era uma histeria de um homem, porque havia uma sociedade machista, como não poderia ser diferente, sempre apontava que a histeria era uma coisa de mulheres, mas ele trouxe que não, né? Então ele recebia essas pessoas com histeria, e ele de início baseado em Dr. Charcot, que foi um dos grandes ídolos dele, né, digamos assim, no começo da carreira, ele trabalhava com a hipnose. Até que em dado momento ele percebeu, primeiro, que a hipnose não é eficiente para todos os casos, e segundo, que uma paciente chegou para ele e falou: senhor, se cale e deixe eu falar, não me faça, não me interrompa, né? E aí ele começou, ele constatou que a pessoa falando por associação livre, né, tinha muito mais resultado, justamente porque ele começou a pensar coisas nas pessoas que ele viu que tinham a ver com fatores aí do seu inconsciente. Então, começou basicamente de um processo hipnótico e aí passou a ser um processo realmente através da narrativa do paciente. Aí Freud, como ele atendia pessoas durante todo um dia, ele percebia que era cansativo ficar de frente, então ele adotou a ideia do divã. Ele fica sentado aqui, a pessoa lateralizada no divã, ele vai ouvindo e não precisa ficar olhando tanto para a pessoa. É por isso que é uma tradição não obrigatória, mas que muitas clínicas de psicanálise têm um divã, mas geralmente muitos psicanalistas eles iniciam falando com o seu analisante de frente a frente, seja virtual ou seja num espaço, né, presencial. Em dado momento ele vai falar: agora você vai deitar no divã, porque aí ocorre uma relação transferencial mais efetiva, que não precisa o analisante estar tendo o olhar do analista. E também muitas vezes para a pessoa não se sentir aprovada quando o analista olha, e muitas vezes parece que concorda com o que ela fala, uma coisa que não deve acontecer. Então, legal. os métodos analíticos foram e seguem mudando por uma dinâmica natural do mundo, né? Mas algumas tradições ainda existem e elas fazem um sentido bastante presente. Vera Rondo chegando aqui. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Estou conversando aqui com o psicanalista Marco Bernardino. Hoje o tema é sessão de análise, um convite aí para adentrar a nossa casa, vamos dizer assim, a nossa casa mental. Sobre essa questão do divã, eu vejo que a pessoa fica muito mais à vontade, né, Marcos? Você até comentou que consciente ou inconscientemente, quando a gente está falando com alguém, a gente sempre espera ali um tipo de reação, né? Ou concordando, ou discordando, mas a gente tem que estar ali na expectativa de uma reação dentro daquilo que a gente está falando. E com o divã, acaba quebrando, né, essa expectativa, e aí eu acho que, pelo menos para mim, nas análises que eu já fiz,
fica mais tranquilo, né, falar e você não fica nessa expectativa, né, de mesmo sabendo que na psicanálise não tem isso, mas é uma coisa humana que a gente fica esperando ali. Será que está gostando ou não? Está aprovando ou não? Às vezes a pessoa coça ali o queixo só porque está coçando e a gente já acha, isso aí é um sinal, pode ser tal coisa. E com o divã, realmente, acho que o Freud foi de uma sagacidade aí boa demais. O analisante fica mais tranquilo e livre, né, para poder falar. Exato, existe uma condição de você falar mais à vontade, né? Você está falando, olhando para cima, até as suas elaborações são melhores do que você fica olhando para o cara e falar, se eu falar isso aqui, o que será que vai ser? Não, você, né, toca o louco, você fala, rasga o verbo, né? E isso para o psicanalista é uma coisa muito rica porque traz mais material aí, conteúdo para ele trabalhar. E aquelas gavetas, Marco, que estão super fechadas, lacradas, no processo da psicanálise é possível abri-las, mas sem fazer com que a pessoa se sinta ali pior, né, do que quando chegou lá para fazer a análise? É difícil isso ser respondido de forma absoluta, porque qualquer gaveta que a pessoa abrir que encontrar alguma coisa de um passado que a faça voltar a uma história, pode ser incômodo para ela. Né? E é justamente no momento em que a pessoa pega algo da gaveta que está lá, que ela entra em análise, que a gente fala, que ela vai começar a falar, trazer sentimentos, muitas vezes ela vai chorar, algumas vezes ela pode rir, ela pode ficar com raiva, né? E ela pode trazer essa raiva para você, você faz uma pergunta, ela já te responde de uma maneira... Então é muito relativo, né? É o que eu digo, né? O guarda-roupa de cada um é só cada um que sabe o que tem lá, né? E essas caixinhas... Eu falo muito dessa coisa também do espaço da caixa, só fazendo parênteses aqui, quando tem um livro do Gaston Bachelard chamado A Poética do Espaço, que foi uma inspiração assim muito forte para eu trazer hoje essa analogia, né? Então, só contextualizando por que a gente está falando tanto de casa, de gaveta, né? Mas é isso. Então, cada pessoa sabe o que está na sua caixa, na sua gaveta. E o momento que ela pega aquilo, é o momento que ela vai trabalhar aquilo. E ela pode ter vários sentimentos. Ela pode chorar, ela pode se sentir feliz, ela pode ter um insight e falar, pô, é isso aí, olha, estava aqui e eu não estava sacando, né? Então é de cada pessoa, é cada mundo, cada casa mesmo, né? E, portanto, cada caso. Verdade. A pessoa ela sai transformada de um processo de análise, né? A gente está falando de casa, é possível uma reforma interior, é possível quebrando ali algumas paredes para ampliar o espaço da casa. Na análise é possível fazer essas analogias? Com certeza, porque à medida que a gente vai trabalhando nossos conteúdos e tendo nossos insights, nossos entendimentos, as nossas descobertas, esse é um processo de recompartimentar a nossa casa. Da mesma forma, Cláudio, que você travou aí. Pode Eu vou esperar você normalizar para responder. Estamos aí com o Marco Bernardino, sessão de análise. Está dando umas travadinhas, tem delay, mas a gente vai conversando e se adaptando, que é até um processo, né? Se adaptando aí no processo da comunicação com essas travadas da internet. Deck Machado está aqui com a gente, obrigado. Renildo Ferreira Lima, seja bem-vindo. Estou conversando com o Marco Bernardino. Acho que voltou, Marco, pode prosseguir. Acho que sim. Claro, então. Então, estava falando da possibilidade da reforma, né? Da mesma forma que muitas vezes nós descobrimos que a nossa casa pode melhorar a funcionalidade espacial, à medida que nós constatamos nossas questões, temos nossos insights, nossas compreensões, nossas descobertas, nós também reformulamos essa casa, esse espaço, esse lugar que nós temos e somos. Então, a reforma, nesse caso, ela tem a ver com diversas transformações a partir de uma consciência, de um despertamento que
a análise propicia, né? Eu acho que é uma coisa muito honesta, porque a pessoa trabalha com as palavras dela, com os conteúdos dela, e ninguém, né, nenhum analista vai direcionar, faça assim, faça assado, pense assim. A psicologia, no diferencial dela, ela trabalha o comportamental da pessoa, então ela muitas vezes ela vai trazer direcionamentos, né? O que não está errado, não estou dizendo isso, mas o que eu quero dizer, que o analista ele vai trabalhar sentimento, associações, né? E diversas questões aí através da fala da pessoa. É o diferencial, não dizendo que um seja certo ou errado, melhor ou pior, mas sempre é a mesma coisa. Você pode ter um arquiteto ou um engenheiro para fazer a tua casa, né? Ou para reformar a tua casa. A pessoa pode ter um psicólogo, um psicanalista para resolver suas questões íntimas e está tudo certo. É certo falar que a psicanálise é a cura pela fala? Muitos falam, Cláudio. Eu, particularmente, eu tenho muito cuidado para usar a palavra cura. Eu prefiro falar o tratamento. Porque a cura é uma coisa que, a partir do momento que eu vou falar a minha concepção, né? Os colegas que estiverem aqui, que me ouvirem depois, podem discordar, mas eu acho que a cura ocorre quando você entende, quando você elabora, quando você chega numa conclusão, no entendimento. Então, você resolveu aquilo, não é que some, a sua história não é deletada, não é desmanchada, mas a partir do momento que você sabe, que você entende, que você passa a entender o que aconteceu, você lida com isso, aquilo já não te incomoda mais, né? Freud, de certa maneira, trouxe isso, né? Você joga a luz a uma questão, você entende aquela questão, ela não te causa mais um incômodo, mas não é absoluto. Então, nós propomos o tratamento pela narrativa. A cura é uma coisa que é consequencial e depende da pessoa em análise, no insight, na conclusão, na compreensão e na função que ela dá àquilo que ela entende, aonde ela chega. Eu acho que Marco, falar que eu vou curar uma pessoa, eu penso que é uma presunção. Eu não chego nesse ponto, não. Prefiro pensar no tratamento. Boa ideia. Realmente a palavra tratamento se encaixa mais, né? Você até falou dessa questão psicologia e psicanálise, muita gente ainda tem dúvida, né? E às vezes quer saber quais que são as diferenças entre uma e outra. Você falou a questão da escuta, né? A psicologia direciona mais certos comportamentos. O que você poderia acrescentar para tirar dúvidas a respeito disso? Então, basicamente é isso. Enquanto o psicanalista trabalha o sentimento, o psicólogo vai trabalhar o comportamento. Tanto que você tem a terapia cognitiva comportamental, tal. Então, são ferramentas legítimas, sem dúvida nenhuma, né? Que o psicólogo trabalha, enquanto que o psicanalista, a ferramenta dele básica é a escuta. Então, esse é o grande diferencial. Toda vez que a pessoa pergunta, eu sempre dou essa explicação, que eu acho que é a mais clara e a mais adequada, né? Psicólogo trabalha comportamento, psicanalista sentimento. A abordagem é diferente. A pessoa está ali fazendo análise, Marco, e em um determinado momento ela chega num cômodo da casa que para ela não é muito legal. A gente falou aqui de reforma. Em alguns casos, é possível vir abaixo certos cômodos para ressurgir ali uma coisa nova, um momento novo? Aí é quando não é um cômodo, é o incômodo, né? Então, esse incômodo tem que ser reformulado, tem que ser mudado, né? O pessoal fala os incomodados que se mudem, né? Nesse caso, o incomodado que muda o seu cômodo, né? E que não fique acomodado, né? O jogo de palavra é bem rico. Então, assim, a partir do momento que esse cômodo não agrada a pessoa, ela tem que olhá-lo com mais coragem e pensar, o que eu posso fazer disso para ser melhor? Que uso que eu posso dar a esse lugar aí que não está me servindo, que está me fazendo mal, né? Aí é uma ressignificação, é uma reforma. Mas muitas vezes esses cômodos que nós temos na nossa psique, eles requerem muita coragem para que você adentre, encare e veja o que precisa fazer. Às vezes abrir uma janela, mudar a pintura, tirar um móvel velho. São coisas aí muito intrínsecas, né? Como sempre. E quando esse incômodo afeta o psicanalista, o que ele faz? Ele leva para a análise dele, porque isso aí é uma questão de contratransferência, né? A pessoa fala uma coisa
que aí, vamos dizer assim, ela está mostrando um cômodo que me incomoda, né? Olha só como é engraçado isso. Então, eu tenho que respirar fundo, ouvir, mas a hora que eu chegar lá na minha análise ou na minha supervisão, eu tenho que levar isso, porque se está me incomodando é porque eu preciso trabalhar o meu cômodo, né? O meu cômodo está incômodo, né? Então, é aquela coisa, eu vi a casa de uma pessoa, não gostei daquilo que está na casa dela, mas na minha também tem, talvez seja pior, né? Então, assim, eu estou falando da bagunça da casa do outro, mas onde é que está a minha bagunça? Então, muitas vezes é É preciso verdade, trabalhar isso. Porque verdade. o Como é analista, que... inevitável, invariavelmente, ele também faz análise. Bom esclarecer isso, né? Bom deixar bem claro Sim, isso. nós temos nossos analisantes, nós também somos analisantes, e nós temos análise e supervisão. Porque às vezes eu levo o caso de um paciente, não falo dele, o nome dele, nada, mas eu trago a questão, e o supervisor vai falar, mas você trabalhou isso, trabalhou... porque o olhar de alguém de fora, muitas vezes vê coisas que a gente não vê. Então é preciso que tenha uma supervisão mesmo, para que nós possamos pegar aquilo e falar, ah, legal, eu vou pegar e vou trazer isso para poder melhorar a condução da narrativa do meu analisante. Então, é sempre uma questão de auxílio para auxiliar o analisante. Quando o analisante fala assim, bom, Marco, eu vim aqui, mas eu só vou deixar você entrar na sala, viu? A gente não vai passar da sala. Como que é a postura do Marco referente a isso? Quando você fica sentado na sala, muitas vezes o próprio dono da casa acaba falando do quarto, do banheiro, da cozinha. É inevitável. Inevitável. Ela, se a pessoa fica numa resistência por muito tempo, vai chegar um momento que ela mesma vai cansar disso. E é uma maneira também, muitas vezes, é uma das razões que a pessoa para a análise, porque ela tem resistências, e se a pessoa tem uma resistência dela, o analista não vai chegar com uma marreta e quebrar, né? Aí eu chegar com a arma na cabeça e falar, ó, agora você me leva andar na tua casa aí, entendeu? Não é assim. Né? Nós deixamos a pessoa à vontade e respeitamos o tempo, porque muitas vezes tem analisantes que levam muito tempo para fazer uma relação transferencial, ou seja, para ter uma confiança de tal monta que venha trazer assuntos mais profundos. Eu já tive analisante que levou um ano para poder contar coisas mais íntimas da vida dele, que estava incomodando e que ele resistia em contar. Até com o momento ele deu na língua dos dentes falando, eu preciso te falar uma coisa, é assim, assim, assado. E tudo bem, é o teu momento, então vamos trabalhar isso. Então, muitas vezes fica-se muito tempo na sala, mas em algum momento a entrada para os outros cômodos acaba sendo franqueada por uma necessidade do próprio analisante. Essa necessidade pode ser uma dor, uma doença? Como que isso varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Até uma coisa que deixa ela dar prazer a ela pode ser um incômodo que ela queira falar. Então, pode ser tudo que você imaginar que a pessoa, de alguma maneira, se sente desconfortável em algum momento. A Damásio entrando aqui, seja bem-vinda. Estou conversando com o Marco Bernardino, hoje sessão de análise. Uma coisa que eu já vi, Marco, e com certeza vocês aí do mundo da psicanálise já devem ter visto isso, algumas pessoas quando estão nervosas ou alguma coisa que para outra pessoa abalasse, né? E aí a reação seria o choro, a reação seria alguma coisa tão desestabilizante. Para algumas pessoas a reação é dar risada, como se ela estivesse feliz naquele momento, mas o momento é triste, o momento é até pesado muitas das vezes. Na psicanálise, como que a gente pode entender este processo onde numa situação tão drástica, né, uma situação tão aflitiva, a pessoa ali reage de uma maneira que está dando gargalhada, né, ela não consegue ali se conter, a não ser com a reação dando gargalhada. Eu lembro de situações aqui dentro da minha família, de momentos assim, em que a pessoa conseguia dar risada, né, no velório, um enterro, né, então o Marco caiu, mas deixa ele voltar, ele vai responder essa questão, mas não sei se vocês que estão assistindo aí, ou que estão chegando agora aí pela rádio, radiopalermo.com.br, já viram
situações, né, de pessoas assim, que num momento de aflição, um momento de até mesmo de terror, né, começam ali a dar risada. Como será que a psicanálise entende esse tipo de reação? Ou vice-versa, né, quando o momento é alegre e a pessoa está ali triste, como será que ela entende e por que será que reage dentro dessa questão? Deixa eu ver se eu conecto com o Marco aqui de novo. Já sumiu aqui da minha conexão do meu pedido aqui. Vamos ver. Marco, se quiser mandar de novo, manda aí, eu aceito. E, e aí a gente encerra a live com essa pergunta, né? O Marco que atende aí online, atende presencial, tá lá na programação da rádio, né? Quem está ouvindo a rádio aí diariamente tem a presença do Marco falando de psicanálise, de diversos temas aí durante o dia. Cris Aguiar, isso, seja bem-vinda. Obrigado, Cris. Estamos no finalzinho aqui da live para conversar com o Marco. Conversei com o Marco Bernardino, aí caiu, e ele falando sobre sessão de análise, como é que a gente pode adentrar a nossa casa mental, e essa casa mental estar aí mais completa, tranquila, né? Harmoniosa possível. Conectar de novo aqui, vamos ver se a gente consegue encerrar a live e o Marco consegue se despedir aqui da gente. Você que está aí na Rádio Palermo, procura o Marco aí nas redes sociais, troca ideia com ele, manda mensagem, fala que você ouviu aqui na rádio e conheça mais, né, desse mundo tão fantástico que é o mundo da psicanálise. De volta, Marco. Não sei se você consegue me ouvir bem agora. Acho que ainda está travando, né? Agora eu não sei se é a minha internet ou a sua, viu? Não dá para saber. Vamos ver. E para quem está aqui chegando, né? radiopalermo.com.br, divulgue seu produto, seu serviço, a sua loja, o seu comércio. Ah, eu faço bolo, divulga lá com a gente. São mais de 30 mil acessos da região de Guarulhos, zona norte de São Paulo, zona leste, região do Alto Tietê, né, que compõe Arujá, Guarulhos, Suzano, Itaquá, até Mogi das Cruzes. O nosso foco, né, comercial é justamente esta região. Aqui a gente tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Guarulhos é muito grande, as demais cidades aí também. Então a gente tem um comércio pujante, a gente tem uma indústria muito forte ainda aqui na cidade de Guarulhos, né? Por mais que falam que a cidade é de serviços, que realmente mas a gente ainda tem um pátio industrial muito grande, e esse pátio industrial tem vários setores de serviço que acabam ajudando, né, esse pátio a produzir. Então, a nossa proposta é pegar toda essa região e oferecer um espaço de comunicação, um espaço com qualidade, um espaço feito por quem entende de rádio. Trabalhei mais de 20 anos em emissoras de rádio e televisão, e agora a gente migra para o web, que é o futuro do rádio, né? O AM está morrendo aos pouquinhos aqui no Brasil. Quem não migrar para o FM vai ter que ir para o rádio web, e a gente já está se antecipando isso já desde 2019, colhendo os frutos aí para trazer aí boas notícias, boas informações a respeito aí de tudo que acontece aqui na região de Guarulhos, Zona Leste, Zona Norte, também a região do Alto Tietê. Bom, acho que aconteceu aí alguma coisa com o Marco, né? Com a internet dele, não está sendo possível voltar. A gente volta aí no próximo mês com mais um assunto com o Marco. A gente divulga isso uma semana antes para você saber aí o dia, o horário, geralmente sexta-feira, às 22 horas. Quarta-feira que vem eu tenho outra live com o ator Renato Prieto, ele que interpretou, né, o personagem André Luiz no filme Nosso Lar, em 2010, que foi sucesso de bilheteria em todo o Brasil. Nosso Lar 2, que estreia em janeiro de 2024 nos cinemas. Então, o Renato Prieto vai estar aqui falando sobre isso e também sobre o teatro, né? Ele vai estar com um espetáculo teatral agora em setembro, aqui em São Paulo, grande ator Renato Prieto. Então, quarta-feira, às 22 horas, eu vou estar conversando com ele, fazendo essa conexão aí São Paulo, Rio, Rio, São Paulo,
aqui no Instagram e também na Rádio Palermo. Uma ótima noite de sexta-feira, bom final de semana a todos e quarta-feira a gente está de volta com mais uma live, desta vez com o ator Renato Prieto. Um grande abraço